Chegamos no último módulo do curso, o empoderamento feminino na Bíblia, e eu decidi que essa quarta personagem, dentro das 4 que nós vamos estudar, fosse uma rainha. Então nós vamos finalizar esse curso aprendendo um pouquinho mais sobre a rainha Esther. Essa aqui é a nossa aula 1, é o nosso momento de introdução para a gente entender um pouquinho mais sobre Esther. E o objetivo dessa aula 1 é que você conheça a importância dela como rainha. Mas, além disso, eu quero trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva de Esther sendo a salvadora do seu povo. Ela também é uma mulher empoderada por Deus, ela é uma mulher que vem com o seu destino de ajudar um povo inteiro. E no contexto, então, histórico que essa rainha Esther está inserida, vamos lá para o Império Persa. A história de Esther vai se desenrolando num campo gigantesco, num campo multicultural, de diversas culturas. Porque o Império Persa, durante o reinado, e a Bíblia trata este momento da história como o reinado de Xerxes, ele é conhecido também na Bíblia como Assuero, tem outro Xerxes ou Assuero, ok? Então, esse período, esse império, ele é um dos maiores da antiguidade. Um dos maiores impérios. Ele vai abrangendo 130 províncias. E essas províncias, esses reinos que eles iam tomando, vai desde a Índia até a Etiópia. E a capital, antigamente, desse império era Susa. Então, um império gigantesco, multicultural, vasto, repleto de desafios. E tem uma cidade, que é onde essa cidade ela tem o seu governo, essa cidade ela tem Xerxes como o seu líder, o seu rei, e ele vai então com uma mão muito firme, ele tem às vezes umas atitudes impetuosas, e ele é lembrado não somente pelo seu temperamento. Não sei se você conhece alguém que tem um temperamento volátil, muda muito. De manhã tá bem, de tarde não tá, de meio-dia tá de outra forma. Tem pessoas nesse formato de mentalidade ao nosso lado. Ele era assim. Porque ele, em alguns momentos, ele tinha grandiosas campanhas militares, somente de expansão, somente de domínio. E ele ia contra a Grécia, e ele queria mais. Então, em seus momentos de esplendor, aquele momento que ele estava querendo realmente dominar tudo, ele organizou um banquete. No momento auge de problemas psíquicos, de domínio e de poder, ele vai fazer um banquete, e esse banquete dura 180 dias. Um jantar de 180 dias. Porque ele queria demonstrar riqueza. Ele queria demonstrar o poder. Ele estava ostentando. Ele queria mostrar que o império dele tinha nobres, tinha líderes, tinha províncias, tinha todos os tipos de generais e exército. E esse banquete, ele é seguido de uma celebração específica de 7 dias para todo o povo de Susa, que é a sua cidade, é onde ele está habitando nesse momento da história. Então ele quer mostrar o alcance dele, né? Ele quer mostrar toda a força do seu reinado. Uma festa, um evento de 180 dias, seguido de mais 7 dias com todo o seu poderio. Então durante esses festejos, né, ocorre um incidente. E esse incidente vai mudar o curso da história. Na hora que alguém está lá tentando mostrar toda a sua potência, acontece algo ruim que pode mudar o curso da história. Então a rainha Vasti, que é a esposa de Xerxes, ela se recusa a obedecer uma ordem do rei. Vasti diz não para esse cara perigoso, esse cara com um temperamento explosivo. Ela tinha que apresentar sua beleza diante dos convidados, e eles estavam embriagados, todo mundo bebeu muito, e Xerxes, então, aconselhado pelos seus nobres, as pessoas que estão aí ao redor do rei, ele decidiu destituí-la do título de rainha. Ele acabou com ela. E aí, quando ele acaba com ela, abre caminho para a busca de uma nova rainha. E uma nova rainha tomaria o lugar não só do reino, né, como rainha, mas ela tinha também que tomar o coração deste homem impetuoso, desse homem terrível. E agora, nesse momento da história, nós temos a ascensão de Esther ao trono. Porque a busca por uma nova rainha vai levando ao palácio várias jovens.
Então, ele está buscando uma nova rainha, uma nova mulher, uma nova esposa, e várias jovens de todas as províncias do império que ele conquistou. Entre elas, tem uma judia. De todos os impérios que ele conquistou, tem Israel no meio, tem o quê? Esther. Tem uma judia chamada Esther. E o nome dela, lá no hebraico, né, na civilização do povo dela, era Hadassa. Se você não sabia dessa, a rainha Esther era Hadassa, só depois ela foi Esther. Ela era órfã e ela havia sido criada pelo primo dela, e o primo dela é o Mordecai. Mordecai é um homem muito devoto a Deus, né? Ele servia no palácio, ele tinha uma grande influência na vida de Esther, na vida dos demais judeus. Então, essa judia que aparece, que é Hadassa, depois se torna Esther, ela tem a instrução de manter, então, a sua identidade judaica em segredo. Ela vai nessa jornada, ela tem que ir, porque todas as jovens deveriam ir, de todas as províncias, e ela, sendo uma judia, tinha que guardar em segredo a sua identidade. E foi um conselho. E esse conselho provou depois que foi muito importante para os eventos que foram acontecendo na vida dela. Então pensa comigo, Esther, ela se destaca entre as jovens, porque ela tem uma beleza e graça. A alegria do Senhor a formoseia o rosto, né? Tem uma make especial vindo direto de Deus aí para você. Mas foi o caráter, foi a sabedoria, foi isso que realmente conquistou o coração de Xerxes. Então essa província divina, né, parecia então estar ali sendo guiada para grandes eventos. Essa província que está vendo Hadassa é o local aonde um grande evento acontece. Ali tem uma mulher especial. Esther, ela é escolhida então para ser a nova rainha. Coisas vão acontecendo. E daí, de repente, quando ela assume essa posição, né, de grande influência, ela assume uma posição de ser a rainha desse reino, né, ela vai se casar com Xerxes, tem uma responsabilidade. Diante de grandes conquistas, grandes responsabilidades. E mesmo então num luxuoso ambiente de palácio, a Esther ela conseguiu permanecer fiel às suas raízes, fiel aos seus valores, fiel aos seus princípios, porque ela teve uma orientação de Mordecai para deixar a identidade dela preservada, e ela se mantém fiel e o caráter dela chama atenção. Então tem uma importância aqui Mordecai na vida de Esther, porque ele tem um papel fundamental nesse momento da história. Esse conselho é fundamental. Você já recebeu conselhos? Você já recebeu dicas e orientações de pessoas especiais? Talvez não estejam nem mais entre nós. E desde a infância, a Esther, ela está com Mordecai e ele cuidou dela. Ele cuidou dela como se fosse uma filha. Ele ensinou para ela os valores, ensinou para ela as tradições do seu povo. Toda a orientação que ela teve, toda a sabedoria que ela adquiriu, neste momento da história que ela já está no palácio, foram fundamentais. Mas é enraizado desde a infância. Por isso que no outro módulo, na aula, eu peço para vocês ensinar as meninas mais novas. Durante os primeiros dias de Esther no palácio, o caráter, o comportamento dela chama a atenção. Mordecai, ele tem uma posição no palácio e ele também se mantém muito informado do que vai acontecendo, né? Todos os acontecimentos ao redor de Esther, que para ele é Hadassa, ele está por perto e discretamente vai orientando, vai sendo acompanhado. Tanto Esther quanto Mordecai, eles são acompanhados por pessoas do reino, estão olhando para eles. Eles precisam manter sigilo em relação à sua identidade. Então tem um dos momentos mais críticos da história de Esther, é porque tem uma fase que Mordecai, ele é descoberto. Ele é descoberto e acontece então uma conspiração. E essa conspiração é contra a vida do rei Xerxes. Mordecai descobre isso. Mordecai, ele ouviu um plano. E esse plano era para fazer então com que os eunucos do rei, Bigtan e Teres, eles pudessem fazer algo contra Xerxes. Tinha algo acontecendo contra o rei. E imediatamente ele informa Esther. E Esther, por sua vez, ela relatou esse complô, né, ela conta dessa história que Mordecai descobriu, né, foi ele que identificou isso, ele ouviu e falou. Ela conta também e ela fala o nome de Mordecai.
E então isso acontece, esse fato ocorre e a vida de Xerxes é salva. E este ato de lealdade foi registrado nas crônicas reais. Um detalhe aparentemente tão pequeno que mais tarde, um detalhe pequeno hoje, depois ele desempenha um papel fundamental, seja na sua história, seja na minha história, e foi aqui na vida, na história de Esther e de Mordecai. E aí, além disso, né, foi importantíssimo para a salvação do povo judeu. A posição de Mordecai e a sua relação com a Esther, porque eles tinham que ter essa relação, eles tinham que ser muito íntimos e amigos em informações, ele é praticamente pai dela, porque tem estratégias na vida que familiares nossos vão ter que nos ajudar a crescer. Mesmo quando Esther se torna rainha, Mordecai, ele manteve o olho atento nela. Ele não estava longe dela, nossa família tem que ficar unida. Temos que unir a nossa família. Tem eventos acontecendo nos palácios da vida. Tem ameaças acontecendo ao nosso povo. E nós precisamos estar unidos. Unidos, um primo que cria como filha está próximo dela. A sua presença é constante em seus conselhos. São conselhos sábios. E isso foi vital para a vida de Esther. As nossas famílias precisam estar unidas, aconselhando os mais novos, cuidando, se mantendo presente. E quando tem uma ameaça, né, a ameaça de Amã, né, um alto oficial do rei emergiu, existe uma ameaça e tem algo perigoso acontecendo, nós nos agarramos em quem? Na verdade da nossa família, na verdade da nossa história. E a história de Esther é um testemunho muito poderoso para nós hoje, como uma mulher também de muita coragem. Uma mulher que esperou providência divina. Uma mulher de fé. E isso tudo vai tendo uma ligação com o destino do povo de Deus. Ela é usada nesse momento para salvar esse povo. Então, desde o contexto, né, do Império Persa, até a ascensão de uma jovem Radassa, que era judia, e ela chega até o trono como Esther, o caráter dela chama a atenção, né? Mordecai já está ali com ela, ele é descoberto, ele descobre um plano contra Xerxes. Cada evento da vida de Esther, para nós, é uma lição. E também nós vamos tratar a palavra liderança. Vamos tratar sabedoria e estratégia de vida. Então, já na próxima aula, nós começamos a explorar essa conspiração de Amã. Mas a conspiração de Amã, diferente da outra, não foi contra Xerxes. Foi contra o povo judeu. E aí, nesse momento de conspiração para a morte dos judeus, tem uma resposta corajosa de Esther. E a gente vai se aprofundar nesse entendimento sobre como ela utilizou a sua posição para poder proteger, para poder salvar o seu povo. Espero que você tenha entendido sobre a introdução da história de Esther. Essa é uma aula que vai colocar você a ponto de entender cada vez mais o que Deus pode fazer utilizando uma mulher empoderada por Ele em posições estratégicas na sociedade.